Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, hoje começa, a nossa revista do quarto quimestre, nossa última revista desse ano. E o nosso tema é o Deus de toda provisão. O nosso primeiro título, meus irmãos, da nossa lição, ou seja, da nossa primeira lição, vai ser a sobrevivência em tempos de crise. E o nosso texto áureo diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Então Jesus diz que nós vamos ter muitas aflições, por isso que a nossa lição fala acerca da crise. Mas João diz que nós vamos passar por diversas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não que vós vencereis, como às vezes é o jargão que alguns usam, mas nós vencemos a Cristo mediante a sua palavra, mediante aquilo que nós cremos, a profundidade que nós estamos com Cristo. Nós vencemos o mundo através de Jesus. E a nossa verdade prática: as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Então, irmãos, nós só conseguimos vencer as crises existenciais, aquilo que vai vir sobre as nossas vidas, se nós estivermos em Deus, se nós estivermos em Jesus. Aí sim, nós conseguiremos vencer. Porque nós só conseguimos vencer, repetindo, através de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, que está em Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao 17, diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscite os caldeus, nação amarga e apressada que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível, terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Então o profeta aqui, ele está, não vou dizer questionando, mas ele está meio assim, com dúvida, querendo entender por que Deus usaria uma nação ímpia para poder trazer juízo sobre o povo de Israel, ou seja, o povo, os judeus, Por que Deus usaria uma nação ímpia? E aqui ele diz mais: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos. À tarde, os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águas que se apressam à comida. Ou seja, homens treinados para a batalha, que não haveria chance para o povo, que não haveria como o povo escapar dessa situação. Eles todos virão com violência, seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos com a auréola, como a areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombarias, e eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então, irmãos, além de eles invadirem a terra, destruir tudo, eles humilhariam os reis, os príncipes, seriam humilhados, como nós vemos que foi até tirada, foi até tirado os olhos dos reis. Então nós percebemos que eles humilharam ao extremo mesmo o povo. Então passarão como vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Então eles colocariam, falando que quem deu aquele povo, o povo de Israel, nas mãos deles, foi o Deus deles. Não és tu, desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo o puseste tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver, e mal e a vexação não podes contemplar, porque pois olhas para os que precedem alevosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Então nós vemos a questão do profeta, Poxa, Jesus, vai usar esse povo que é ímpio para poder trazer juízo sobre nós? É uma dúvida, irmãos. E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levanta com anzol e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga, porque
com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente. Viria o juízo, como nós vemos, como nós sabemos, como realmente aconteceu. E o profeta meio assim questionando acerca por que Deus faria tudo isso e usaria um povo ímpio. Deus permite essas coisas conosco, nós estamos sujeitos. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que entender e estar preparados para as crises existenciais que estamos sujeitos. O sol nasce para o justo, nasce para o injusto, a chuva cai na cabeça do justo e do injusto, ou seja, todos nós estamos sujeitos. E aqui na introdução, irmãos, vai falar um pouquinho da lição, mas aqui, na última parte, que vivemos em uma sociedade caótica, porém temos um Deus que cuida de nós. E o que veremos nesta lição? Primeiro, tópico 1, a crise como uma realidade. Então, meus irmãos, aqui o comentarista ele vai relatar acerca da nossa introdução, acerca de como está a nossa sociedade caótica, né? Caótica está a nossa sociedade. Quem são os nossos patrões? Normalmente, os nossos patrões são pessoas ímpias, né? E quem, às vezes, que nos chama a atenção, que cobra da gente, que faz tudo o que quer, às vezes, da gente, além daquilo que nós podemos oferecer, são os ímpios. Então, nós percebemos, irmãos, que a nossa sociedade está caótica e certos valores foram perdidos. Eu estou falando de uma parte acerca que nós somos funcionários, mas também tem aquela parte da questão que a sociedade está difícil viver numa sociedade assim, não somente lá fora, dentro da igreja. Então, nosso tópico 1, a crise como uma realidade. Deus criou um mundo perfeito, né? Aqui numa parte aqui, o pecado deformou a raça humana e fez com que o mundo viesse experimentar diferentes crises que temos visto. A primeira crise que Adão enfrentou foi no seu relacionamento com sua esposa, Eva. Adão culpou a Deus e a mulher pelo seu erro. Em meio às crises, sejam eles de diferente ordem, temos a tendência de sempre culpar alguém. Então nós percebemos aqui que, ao que parece, Adão culpou Eva, mas isso mesmo aconteceu. Ele diz, ela me deu, a mulher que tu me deste, me deu, né, o fruto e eu comi. E Eva culpou a serpente, ou seja, ninguém assumiu o erro. Então, ao que dá a entender, Deus cria todas as coisas perfeitas. Mas quem traz imperfeição para aquilo que Deus criou é o próprio homem. Então, quando Deus cria as coisas, é porque Ele cria tudo para ser perfeito, para viver em total harmonia. Mas o que o homem faz? O homem faz aquilo que não deve, faz aquilo que não deveria fazer, peca contra Deus, transgride as leis de Deus e depois diz que ainda que não é culpado. Então, por isso que nós temos que assumir os nossos erros, as nossas culpas perante a sociedade que nós vivemos, como nós vamos ver nesse trimestre. Aqui na parte 2 aqui, uma sociedade em crise. Eu vou ler ela toda. Com a queda vieram os males e as crises que assolam a terra até os dias atuais. A apostasia tornou-se universal. Hoje, parece não haver mais limites ao adultério, à imoralidade e à corrupção, né? O homem está cada dia mais distante de Deus e cometendo toda a sorte de torpeza. Nossa geração assemelha-se aos dias de Noé. Contudo, Deus está no controle. O dia do Senhor virá e a sua justiça será feita. Vivemos em uma sociedade corrupta e perversa, mas não pertencemos a este mundo. Por isso, não podemos nos conformar com a sua maneira de pensar e agir. Então, irmãos, há uma crise existencial, não somente na sociedade, no caso, fora das portas da congregação da igreja, mas dentro da igreja. Então, aqui, o que parece até mesmo dentro das igrejas, na sociedade, que antigamente era mais conservadora, mais ortodoxa, hoje nós vemos que lá fora perdeu toda essa tradição. Mas dentro da igreja também, outrora, era conservador. Hoje nós vemos que está um pouco difícil. Não podemos dizer, né? Na palavra, nós sabemos que a palavra de Deus continua sendo conservadora. Mas a tolerância acerca desses pecados está entrando dentro das igrejas. E isso é terrível. O que nós percebemos é que esses assuntos deveriam ser tratados, deveriam trazer, não vou dizer trazer a público, mas as pessoas deveriam estar, hoje não pode usar a palavra excluído,
mas devia estar sendo discipulada acerca daquilo que está fazendo. Mas ao que parece tudo é normal, o homem é falho mesmo e tal, e tudo leva numa certa tolerância. Não que nós não devemos ter tolerância com essas pessoas, não é isso. O que nós temos que ter é rigor com a palavra de Deus. Nós temos que saber que nada é normal. Por isso que aqui fala, hoje parece não haver mais limites ao adultério, imoralidade e à corrupção. O homem está cada dia mais distante de Deus e cometendo toda sorte de torpeza. Ou seja, o homem não tem mais limite, acha que pode tudo, que pode fazer tudo. Dentro da igreja acha que faz tudo, comete todos os erros, principalmente adultério, fornicação. Adultério para os casados, fornicação para os solteiros. É só pedir perdão, tá tudo certo. Claro, acha que é isso. Mas não é isso, irmãos. Quando você pede perdão, isso é um primeiro passo. Mas as consequências do pecado, nós estamos sujeitos. Não vamos fugir das consequências. No tópico 2, meus irmãos, a crise como uma consequência do pecado. É aquilo que nós estamos falando. A crise na sociedade antediluviana. Depois da queda, o pecado se alastrou pela raça humana como um vírus letal. Porém, o mundo antediluviano ainda não vivia o caos. Segundo a Escritura Sagrada, não havia fome e saúde do homem. Era boa, pois a expectativa de vida era bem elevada, chegando quase 1000 anos. Embora houvesse provisão, saúde e expectativa de vida, o homem continuava longe de Deus e entregue a toda a sorte de torpeza. Então nós percebemos aqui que o homem não existia. A Bíblia não fala de peste não, mas de doenças. O homem vivia muito mais, tinha muito mais saúde, não tinha todas essas coisas que nós vemos hoje. Mas o que o homem faz? Isso não faz o homem ficar próximo de Deus como gratidão de viver bem, não. Parece que isso distancia o homem de Deus, né? E aqui diz mais, e ainda fala, o homem vivia quase há 1000 anos, né? Então o homem vivia muito, até quase 1000 anos nessa terra. Alguns dizem que a gente não pode fazer a contagem como nos nossos dias. Mas eu creio que sim, irmãos. Eu acho que não tem diferença. Por que não tem diferença? Porque o dia e a noite é os mesmos que eram antigamente, né? Nós vemos que nós estamos vivendo sim dias abreviados. Para mim nós estamos vivendo dias abreviados. Mesmo que esteja no contexto, já está falando ali na grande tribulação. Mas eu creio, meus irmãos, que nós estamos vivendo dias abreviados. Então nós percebemos que os dias são iguais. Os dias antes do dilúvio é um dia de 24 horas como nós temos hoje. Apesar que não tinha relógio naquela época para denominar 24 horas, mas era um dia como nossos dias de hoje, né? Era o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo esquema, né? Vamos dizer assim. Então nós percebemos que o homem vivia mais. E diz mais, embora houvesse provisão, saúde e expectativa de vida, o homem continuava longe de Deus e entregue a toda sorte de torpeza. A terra encontrava-se corrompida e cheia de violência. Apesar de tudo, a violência, a torpeza, o pecado, toda a sorte de maldade, o homem estava praticando. Muitos erroneamente acreditam que a violência é a consequência da modernidade e do capitalismo. Não é. Naquela época já existia o capitalismo e a modernidade. Lógico, a violência, pela proporção de pessoas que tem no mundo, pela quantidade de gente, né? Quanto mais cresce a população mundial, claro, os índices, vamos dizer assim, não os índices a questão de população, mas a questão, o volume de pessoas a morrer, assassinatos, catástrofes, são muito maiores, porque já que tem mais pessoas no mundo, consequentemente, mais pessoas vão morrer também acerca de situações. Muitos erroneamente acreditam que a violência é a consequência do pecado e da dureza do coração do homem, que vive longe do Criador. Dizendo isso, não estamos negando que a pobreza, o desemprego e a falta de acesso à educação contribuem para o aumento da violência. Irmão, não tem nada a ver acerca do acesso da educação, de as pessoas, só pelo fato de alguns acharem que é ignorante, quer dizer então que elas têm que ser, totalmente violentas. Não, nós vemos que tem pessoas que não têm acesso à educação ou não tiveram, que pessoas sérias, pessoas simples, porém pessoas sérias e pessoas de uma postura íntegra. Então nós percebemos que isso às vezes não bate, ou seja, não bate mesmo, porque se fosse essa a regra, então as pessoas na Idade Média todas seriam bárbaros, que não tinham acesso à educação. As pessoas não sabiam ler, na sua grande maioria. Mas o que nós vemos é que eram as pessoas íntegras e responsáveis acerca dos seus direitos e afazeres.
Deus é santo e não pode tolerar o pecado, por isso decidiu frear a maldade do homem trazendo o dilúvio. Mas Deus também é misericordioso. Em sua bondade e misericórdia, ele determinou que Noé construísse uma arca. A arca serviria para abrigar Noé e sua família, os animais e todos aqueles que acreditassem na pregação do servo de Deus. A arca era um refúgio contra a ira de Deus, mas aquelas pessoas não creram nas advertências de Noé e não quiseram buscar refúgio em Deus. Somente Noé e sua família foram salvos das águas do dilúvio, formando uma nova civilização. Então, Deus ele viu a maldade no homem, o homem pecando, o homem fazendo aquilo que ele queria fazer, não tinha um respeito acerca da palavra de Deus. O que Deus faz? Manda o dilúvio. Quando Deus manda o dilúvio, acaba com toda a raça e Deus vê em Noé uma pessoa íntegra, uma pessoa a qual Deus podia levantar uma nova civilização, né? Então nós percebemos que Deus, com tudo que o homem faz, ainda dá um escape para o homem para a sua existência não ser extinta. Deus deu uma nova chance para a humanidade. Nós vemos que depois o homem continuou pecando, veio Jesus, deu uma nova chance. Agora, meus irmãos, só o arrebatamento da igreja. E depois nós vemos que nos 6 anos e meio alguns ainda vai ter oportunidade de salvação. Mas aí já é uma outra questão. Na parte 2 aqui, a crise na sociedade pós-dilúvio. Noé repovoou a terra. Porém o homem continuou com a semente do pecado em seu coração. Não demorou muito para a crueldade adentrar na casa do próprio Noé. Então, meus irmãos, não demorou muito para que o próprio Noé pudesse dar, vamos dizer assim, uma abertura para o pecado, né? Então nós percebemos aqui que o próprio Noé já começou a entrar, como o comentarista está falando. O servo do Senhor plantou uma vinha, fez vinho e se embriagou. Seu filho Cã, vendo o pai bêbado, a esposa sua nudez, Cã foi amaldiçoado por Noé. Nós conhecemos essa história. Cã foi, viu a nudez do pai, né? Chamou os irmãos vieram de costa, colocaram a capa por cima do pai para não ver a nudez. O que Noé fez? Amaldiçoou Cã, né? Então nós percebemos aqui que já começou ali de novo vou dizer a debandada, né? Que seria uma palavra não muito sofisticada, mas já começou aí a íntegra, né? Do homem já começou a diminuir aí. Os homens se estabeleceram na antiga planície da Suméria e não demorou muito para iniciar a construção de uma torre. Aqui está falando da Torre de Babel. Os homens se uniram, ao invés de para fazer coisas boas, começaram a querer construir uma torre, né? E alguns dizem que era para fugir. Se porventura tiver um dilúvio, nós ficaremos no alto dessa torre e não morreremos afogados. E alguns dizem até que foi a questão de adoração para alguns deuses e tal, mas a questão é, irmãos, que Deus ele veio e colocou outras línguas no povo. E aí começou a questão das línguas, né? Colocou ali em cada um, ninguém se entendia mais, então acabou aí, né, o seu empreendimento. Na parte 3 aqui, crise nos tempos de Jesus na igreja primitiva. Jesus nasceu na terra de Israel, em uma região conhecida como Palestina. O Filho de Deus veio ao mundo em um tempo em que o Império Romano dominava Israel. A tensão política e a instabilidade social, moral e espiritual. Mas em meio às crises, a luz raiou dissipando as trevas e trazendo esperança para a humanidade. Nos dias de Jesus havia muitos pobres e necessitados. Por isso o mestre ensinava que era preciso cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Não adiantava dizer que eram filhos de Abraão, no caso, não desfizessem o jugo do oprimido, repartissem o pão com o faminto. Isso nos faz lembrar que a fé sem as obras é morta, e fala em Tiago. Então aqui, por que fala aqui que no tempo de Jesus na igreja primitiva? No tempo de Jesus por quê? Porque Roma dominava ali Jerusalém, dominava tudo ali. Então, o que acontece? As pessoas passavam por grandes necessidades. E aqui por isso que até mesmo o jugo de algumas coisas era terrível, irmãos. Mas o que nós percebemos? Que Jesus ele vem para dissipar as trevas. Mas o grande erro do povo é achar que Jesus apenas vem libertar das coisas dessa terra. Vem apenas trazer coisas boas somente nessa vida. Não, Jesus veio trazer a salvação. Então, quando fala aqui, entra aqui na igreja primitiva, a igreja primitiva enfrentou uma terrível perseguição, havia muitos necessitados, todavia os irmãos acudiam os pobres e necessitados. Em tempos de crise, os bens eram partilhados. Em meio à crise que podemos ver,
quanto as pessoas são generosas. Generosidade aliada à comunhão fazia com que muitos fossem atraídos a Jesus, contribuindo para o crescimento da igreja. Então, através da crise, através das situações que houve naqueles dias, muitos se achegaram a Jesus. Como a gente fala, poderia ser um chamariz para as pessoas se converterem a Cristo. A todas essas coisas, as crises, as perseguições, e as pessoas se converteram a Cristo através da crise. Então nós percebemos, irmãos, que Deus sempre tem uma maneira para salvar o povo. Deus sempre trilha caminho que o homem não conhece. Às vezes a gente pensa que a crise vai nos destruir, que a crise que existe no nosso momento ali vai nos prejudicar. Não, às vezes isso não acontece. Às vezes é para nos edificar, para nos levantar, para nos corrigir, para nos abençoar. Então Deus permite isso para que nós venhamos ter uma comunhão mais íntima com Ele. E aqui no tópico 3, a crise política. Israel enfrentou uma terrível crise política depois da morte de Salomão. Roboão, filho sucessor, pede conselhos aos anciãos, mas ignora as orientações deles. Ele prefere seguir os conselhos de seus amigos. Roboão buscou fazer aquilo que era melhor para si e não para o seu povo. Né? Então aqui, resumindo aqui, irmãos, o que Roboão faz? Ele pede conselho aos seus amigos, porque o povo achava, a reivindicação do povo é que o imposto que Salomão impôs era muito alto. E Roboão manda o recado que meu Deus mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai, ou seja, o jugo dele seria maior, seria mais pesado. Mas o povo não aceitou isso e chamou Jeroboão, que foi um homem que quis até, né, ensaiou uma oposição, mas que teve que fugir para o Egito, e depois chamam ele, e ele reina nas 10 tribos, e Roboão fica com 2 tribos, porque Deus permitiu ainda. Mas, o que ele faz? Ele pede conselho para os seus amigos que não tinham experiência, pediu conselho para os anciãos ao aconselhar, e pediu conselho para os seus amigos. E seus amigos falaram, não, fala desse jeito para o povo, que o negócio agora vai ser mais duro, né? Resumindo, o que ele faz? Então, vou seguir o conselho de vocês. Faz isso. O que acontece? O povo se rebela, divide o reino, né? O reino tão promissor. E aí o que acontece? Fica mais fácil para os outros povos vizinhos invadir e dominar a terra. Então, aqui foi dividido, afastando o povo de Deus. Essa divisão perdurou por muito tempo, trazendo dor e sofrimento para todos. Quantos homens insensatos assumem o poder, toda a nação sofre as consequências. Irmãos, a gente sofre as consequências da nossa vida. Por quê? Porque decisões de superiores que estão acima de nós. Como nós vemos a crise de 2008 nos Estados Unidos, que afetou o mundo todo, a crise imobiliária, por que nós enfrentamos aquela crise? Alguns dizem, mas a crise não chegou no Brasil. Por quê? Por causa, meus irmãos, de alguns investidores lá, das bolsas de apostas, das agências de risco, que estava tudo certo, não, está tudo bem. Ao invés de eles resolverem o problema, foi empurrando com a barriga. Depois viram que estava numa bolha tão grande que a bolha ia estourar, que acontece? Joga no colo de quem para resolver o problema? No colo do povo. E quem paga o pato é sempre nós. Nós que somos o povo, que somos menos abastados, que às vezes a gente carece às vezes de algumas situações e corre atrás para poder suprir a nossa vida. Quando agora que o Brasil está passando por essa crise, que aconteceu o que aconteceu, fizeram o que fizeram com o nosso país, você aceitando ou não que derrubaram o nosso país, acabaram um país tão promissor como o nosso, que tem tantas riquezas naturais como o nosso, que tem tantas riquezas ao qual pode ser explorado de forma lícita, não ilícita, de forma lícita, tanta corrupção que tem, que acaba prejudicando o país, que acontece, todo mundo foi empurrando com a barriga. O que aconteceu agora? Estourou. E agora a gente está pagando imposto alto, tudo que a gente paga é mais alto. Por quê? Não é por culpa do governo que agora chegou. Pelo menos, eu penso assim. O governo chegou agora, não tem como avaliar um governo de 3 meses. Né? Mas o que nós percebemos é que isso vem de longe. E agora quando estoura, quem paga o pato? Não foi quem criou a crise. Não foi quem buscou isso que fica com o pior. Não. Quem paga o pato é o povo. Então, meus irmãos, a crise política aqui de Israel praticamente relata, né,
os nossos dias. E aqui ainda diz mais: a corrupção tem se alastrado com um câncer, atingindo todos os poderes. Como igreja do Senhor, temos que orar em favor da nossa nação e lutar contra toda forma de corrupção, pois temos um Deus que é santo e que abomina tal condição. Quando escolhemos de forma errada uma pessoa para nos representar, tanto no executivo quanto no legislativo, a injustiça se alastra e muitos problemas surgem, como os que ocorreram em Israel. O povo não escolhia o seu rei, era colocado e pagava o pato, irmãos, porque às vezes a má gestão de alguém acaba fazendo com que o povo pague o pato, né? Vamos dizer assim, o povo que se vire, o povo fica sempre com um prejuízo. Então, as crises que nós vivemos são essas, mas a questão, irmãos, é que nós temos que sempre confiar em Deus, porque só Deus, nós fazemos o nosso direito de voto, temos o nosso direito de ir lá, votamos. É necessário que você escolha um candidato para votar, não vote nulo, não vote branco, que isso, pelo menos para mim, não é correto. E até mesmo nós temos que tomar uma posição acerca de alguém. Mas todo mundo é ladrão, todo mundo é bandido. Não, mas então procura alguém ao qual você tem um pouquinho de afinidade, não total, mas pelo menos um pouquinho de admiração. A crise econômica. Muitos países já enfrentaram terríveis crises econômicas ao longo dos anos. Nas escrituras sagradas, encontramos no livro de Gênesis a extraordinária crise de alimentos pela qual passou toda a terra. Quando foi, aqui meus irmãos, foi a questão de José. É por isso, irmãos, que até tem um ditado que é engraçado, né? Aí fala assim, né? A crise é para todos, mas alguém vai dizer, mas enquanto muitos choram, alguém tem que vender lenço, né? E quem vai ganhar dinheiro é quem está vendendo lenço. Então nós percebemos, irmãos, que parece que até nas crises tomam partido, mas não é errado, porque é uma oportunidade que Deus tem. Qual foi a oportunidade? Deus deu o sonho para Faraó. Quem interpreta o sonho é José, e Deus dá sabedoria para José fazer o quê? Comprou várias terras para Faraó. Deus deu essa estratégia para José. Então, meio à crise, Deus nos dá a estratégia. Deus sempre tem uma estratégia para nós. Mas não é estratégia que ele tem que se prejudicar para mim poder ser abençoado. Não, irmãos. É porque a crise ela vem no meio do povo. Nós passamos por situações, estamos sujeitos a várias situações da nossa vida, crises que nós podemos passar. Então isso pode acontecer no nosso meio, mas é interessante nós estarmos, vamos dizer assim, antenados com Deus para nós sabermos em que Deus pode nos abençoar nessa área. E aqui, no Brasil, a crise econômica que estamos enfrentando está diretamente ligada à crise política, né? E aqui vai falar do Brasil. Então nós percebemos aqui que está falando do Brasil é aquilo que nós já estamos falando. Nós temos que confiar em Deus. Nós estamos passando por uma crise, por uma recessão econômica. Não é segredo para ninguém, nós sabemos. Não adianta eu falar agora que a culpa é desse ou daquele governo. O interessante é, meus irmãos, fizeram uma má gestão, fizeram o mesmo, gastaram mais que podiam, prometeram o que não poderiam prometer, endividaram o povo. Essa é a realidade, não tem como fugir. E agora nós estamos vivendo uma crise. O interessante e o necessário é nós temos que orar e buscar a Deus. Para que a gente possa, como você está enfrentando a crise ao qual Deus está proporcionando a nós passarmos, né? Então cabe a cada um de nós traçarmos uma estratégia para poder vencer esta crise. No 3 aqui, irmãos, a crise espiritual. No texto bíblico dessa lição, o profeta Abacuque, que viveu e ministrou em Judá, questionou a Deus a respeito da crise que seu povo estava enfrentando. O profeta estava em meio a uma sociedade agonizante e por isso desejava algumas respostas de Deus. Muitas vezes, como Abacuque, diante do caos, também nos perguntamos, para quê? Por que, Senhor? O profeta ficou perturbado ao ver que os ímpios prosperavam e os justos iam mal, né? Deus, entretanto, ouviu os questionamentos do profeta, ele ouve e responde nossas indagações, embora nem sempre tenhamos as respostas no momento em que queremos. O Senhor não deixou Abacuque sem resposta. O Senhor falou que o seu julgamento viria sobre Judá. Deus não tolera o pecado para disciplinar seu povo. Ele usaria os babilônios. Por que aqui nós tivemos a lição passada falando acerca, né, isso foi até uma lição dos jovens, falando acerca que os ricos subjugavam os pobres e ficavam mais ricos e os pobres mais pobres. E Deus entraria com juízo. E qual que foi o juízo? Mandou os babilônios. O pobre, irmãos, mesmo que às vezes ele perca, é invadido a sua terra,
É claro, ele perde a paz, ele perde uma casa, ele perde o sossego. Mas quem fica mais desesperado é o rico. Numa guerra, quem fica mais desesperado quando vai perder alguma coisa? É o rico. Então nós percebemos que o pobre, ele tem sempre aquele pouco, que graças a Deus ele vive. Mas dói mais no coração do rico do que do pobre. Porque o rico, ele é mais visível. Porque quando uma nação vai querer invadir uma nação, o que ele quer? Os despojos de guerra. Então ele vai em quem tem mais. E quem sofre mais é quem tem mais. Não que também quem tem menos não sofra. Não, não é isso. Todos sofrem. É terrível. Uma guerra é terrível. Mas nós percebemos que eles sofreriam um juízo mais penoso, um juízo mais duro. Abacuque questiona Deus, porém ele era um homem um homem de fé. Suas indagações não eram resultado de dúvida ou incredulidade. Ele confiava que Deus poderia suprir as necessidades do seu povo, mesmo não florescendo a figueira e não havendo fruto na vide. Mesmo que não houvesse provisão, ele continuaria confiando na fidelidade do Senhor. Confiar em Deus em tempos de abundância é relativamente fácil. Difícil é continuar confiando na provisão em meio à escassez. Então, aqui o profeta, ele vai falar para o povo o seguinte: confiem em Deus, né? Confiem no Senhor. É Ele que pode suprir as nossas necessidades. É Ele que pode dar um escape para nós. A crise é existencial, como nós falamos. O sol nasce para todos, a chuva cai na cabeça de todos. Então a crise, quando vem para todos. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos acabam sofrendo. Mas é interessante, aqueles que confiam em Deus ficam em paz, sabendo que Deus está no controle, sabendo que Deus é que cuida. Descansemos nossos corações em meio a essa crise e saibamos que Deus está no controle. Nunca a humanidade foge do controle de Deus. O povo passa, o mundo passa, a humanidade passa, porque ela mesmo causa esses males para si. E a nossa conclusão: o mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não. O Senhor é soberano e não perdeu o controle da situação. O governo está em suas mãos, o dia do Senhor virá, os justos e ímpios terão a sua recompensa. Não desanime, confie, pois em breve o Senhor virá em nosso socorro. Qual é a nossa maior esperança? É viver nessa terra abundantemente ou é morar no céu? Cabe a mim e você decidir. Se estivermos com a nossa mentalidade e morarmos no céu, claro, crise é difícil para todos. Mas nós teremos o controle, meus irmãos, de nós mesmos e saber que lá para onde nós estamos, queremos ir, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter nada. O que vai ter é a presença do Senhor nas nossas vidas e não vai ter dor nenhuma. O que vai ter é o consolo do Senhor sobre nós. Amém, meus irmãos? Você que ainda não assinou o nosso canal, assine o nosso canal, compartilhe o vídeo. É a palavra de Deus, né, que você vai estar evangelizando através dos vídeos. Não somente os vídeos que às vezes eu mesmo coloco pela permissão de Deus, mas também vídeo que outros companheiros ao qual nós temos na internet também colocam. Compartilhe, convide as pessoas para participar da escola dominical, convide as pessoas para ouvir o vídeo da escola dominical, que é bênção, é edificação para nossas vidas. E fica o convite, meus irmãos, você que ainda não assinou o nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus abençoe os irmãos, fique na paz. Amém.